O espírita não pode ser uma pessoa radical ou fanática. O espírita precisa utilizar sempre o bom senso. O espírita tem que saber pensar no bem coletivo. Não pode se colocar na posição do eu não aceito ou eu defenderei esta ideia com a minha própria vida. Essa não é a posição do verdadeiro espírita, porque aprendemos com a nossa doutrina que precisamos de serenidade, precisamos de bom senso, de passar tudo pelos crivos da lógica e da razão. E que a causa, que é o próprio Espiritismo, está acima de ideias pessoais. Não é o Espiritismo que tem que se adaptar ao que pensamos. Somos nós que temos que mudar o pensamento diante do Espiritismo. Não podemos dizer que concordamos com o pensamento da doutrina e aí colocarmos uma vírgula e dizer assim: entretanto, na minha opinião. Mas se eu me digo espírita, adepto do espiritismo, como posso manter uma opinião diversa da doutrina que eu digo que abraço, que eu digo que sigo, que professo? É uma incongruência. Não há como isso ser certo. Se eu sou espírita, é porque estudei o espiritismo, apreendi o espiritismo, concordei com os princípios que formam o espiritismo. Então não posso pensar e agir diferente do que o espiritismo me elucida, me esclarece. Por isso, certa vez, Divaldo Franco, esse nosso querido médium baiano, confrontado por jovens que estavam estudando o espiritismo, foi perguntado sobre um determinado assunto. Ele começou a esclarecer à luz do espiritismo. O jovem o interrompeu e disse: não, Divaldo, você não entendeu. Nós não queremos saber o que o espiritismo pensa. Nós queremos saber o que você, Divaldo Franco, pensa. Ele olhou para os jovens e disse assim: meus filhos, eu sou espírita. E sou espírita porque estudei a doutrina e a aceitei. Então, se eu aceitei a doutrina, o meu pensamento é o pensamento espírita, de acordo com o espiritismo que eu professo. Não posso ter outro pensamento. A minha opinião sobre esse tema é exatamente aquilo que aprendi com o espiritismo, porque pensei, raciocinei, elaborei e concluí que aquilo que o espiritismo me ensinava era o certo. Então, vocês querem ouvir a minha opinião? É a opinião espírita, do pensamento espírita. Então temos que nos perguntar: deixamos que o espiritismo de fato nos transforme? Ou vivemos no cotidiano em paralelo ao espiritismo? Ou seja, vivemos o espiritismo no centro espírita, mas fora do centro espírita temos outras opiniões e outras condutas. Se assim está acontecendo, então nem podemos nos dizer espíritas. Pensemos nisso. Isso é muito profundo, porque o espiritismo tem por missão, por finalidade, realizar a transformação moral da humanidade. Mas isso só pode acontecer se eu, espírita, com o espiritismo, estiver realizando
a minha transformação moral.